Sociedade Auxiliadora Feminina. Para mim é uma alegria poder fazer parte deste momento. Uma satisfação poder estar junto com os irmãos dessa igreja, as irmãs dessa SAF. É uma alegria porque há 20 alguns anos atrás, eu me converti na Igreja Presbiteriana em Rio Doce. E eu me alegro em dizer que eu fui discipulado pela SAF. Eu fui acompanhado pela SAF. A maioria dos jovens da minha idade naquela época estudavam e trabalhavam, ou trabalhavam e estudavam. E por causa disso, o tempo que a gente tinha era muito, muito raro. E a Igreja de Rio Doce tinha algumas atividades semanais. Tinha o Socorro Divino na terça-feira, conduzido pela irmã Zezita. Tinha o culto de oração, jejum e oração, na quarta-feira, conduzido pela irmã Maria José. Na quinta-feira tinha culto de oração, conduzido pela irmã Zéza Maria José. Além disso, tinha... e tinha também as plenárias da SAF, que aconteciam durante a semana, e agora falhei o nome. Departamentais. Que lá tinha dois departamentos da SAF, e eu ia para esses departamentos. Mesmo antes de ser seminarista, eu estava junto com a SAF. Foi a SAF que me auxiliou nesses primeiros passos da caminhada para firmar a minha caminhada com Cristo. E eu louvo a Deus pela vida da SAF nas igrejas presbiterianas do Brasil e aqui também na igreja de Olinda. Vejo que há algumas outras SAFs aqui representadas, né? Eu queria só que elas fizessem uma menção assim, de alguém dissesse de qual igreja são, que eu vejo algumas ali. Peixinhos está aqui presente. Qual mais? Bom Sucesso. É isso? Vejo também os irmãos da Igreja Presbiteriana em Cidade de Tabajara. É um prazer vê-los aqui, viu? Pessoal que me acompanha semanalmente lá na congregação em Tabajara. E falar de SAF, e aí eu quero abrir um parênteses aqui no sermão, olhar para a juventude. Queria que vocês prestassem atenção nisso aqui. Se espelhem nelas. Vocês têm garra. Vocês têm, às vezes, mais tempo. Vocês têm criatividade. Mas se espelhem nelas. Olhem para elas. Desejem ser iguais a elas também. E olhar para a SAF. Adotem um jovem. Adotem um adolescente. Ore por eles. Coloque na agenda de oração eles. Peça a Deus, Senhor, que eles possam ser iguais a nós um dia, iguais a ti também. O texto que nós acabamos de ler é um texto que está dentro de todo um contexto. Normalmente o texto de 1 Coríntios 13 é lido em casamentos. Normalmente é lido como alusivo a um momento romântico, a um momento de amor. Ao momento em que normalmente jovens casais ou pessoas apaixonadas estão entrelaçando as suas vidas como numa só. E algumas vezes os pastores usam esse texto para fazer menção ao amor e à vida a dois. Entretanto, o contexto nos aponta que Paulo não está fazendo aqui uma poesia romântica, nem trazendo para a igreja algo utópico sobre o que deve ser o amor. Ao contrário, João Calvino diz que esse texto é um texto de juízo, porque a igreja em Coríntios, Paulo percebe que aquela igreja, com todos os problemas e pecados que ela tinha, faltava-lhes amor. Faltava-lhes, aquela igreja em Coríntios, amor. Por isso, João Calvino vai dizer que esse texto é um texto que Paulo está apontando o pecado daquela igreja, que era a falta de amor. O contexto imediato também vai nos mostrar que Paulo está escrevendo sobre o uso dos dons. A igreja em Coríntios tinha diversas dificuldades.
diversas dificuldades, dentre elas, o uso dos dons dentro da igreja. Algumas pessoas usavam a ideia do dom de língua como sendo o maior dos dons ou o melhor dom a ser executado. Outros diziam que o dom de profecia era o dom magnífico e usavam de forma equivocada dentro da igreja. O capítulo 12, Paulo começa a exortar esta igreja de que esses dons entram dentro de um mesmo patamar e de que é o Espírito Santo que distribui os dons de acordo com a vontade dele. E começa a exortar a igreja que a igreja estava, além de estar usando os dons de forma equivocada, doutrinariamente estavam errados no uso dos dons, equiparando-os e classificando-os como melhores ou piores, e fazendo também com que aqueles que tinham ou usavam esses dons eram melhores crentes ou piores crentes. Eram crentes mais espirituais ou crentes menos espirituais. Ainda hoje, muita gente pensa assim. Ainda hoje, muita gente pensa assim. E quando Paulo passa a falar sobre a continuidade, sobre o uso dos dons no capítulo 14, o texto do capítulo 13 parece um apêndice, algo fora do lugar. Porque ele abre um parêntese falando sobre o uso de dons, de como deve ser usado, de como a igreja deveria agir no ministério interno da igreja. Paulo abre um parêntese para mostrar como qualquer dom deve ser usado dentro da igreja. E aqui, João Ferreira de Almeida, o tradutor da Bíblia, ele coloca no capítulo 13, na sua perícope, o seguinte tema: o amor é dom supremo. Entretanto, teologicamente, não podemos observar amor como dom. Mas o próprio texto aponta para nós que esse amor não é dom. O texto mostra para nós que este amor é um caminho, é um meio pelo qual os dons devem ser usados. Observe, eu quero trabalhar apenas 2 versos deste texto. O verso 31 do capítulo 12 e o verso 13 do capítulo 13. E depois nós vamos fazer um apanhado geral. Acompanhe comigo o que ele diz. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. No final ele vai dizer, verso 13, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, porém, o maior destes é o amor. Eu quero propor para essa noite festiva, Asaf e de glorificação a Deus, o seguinte tema: um caminho sobremodo excelente no ministério cristão. Todos nós temos um ministério diante de Deus para apresentar a Ele um dia. Eu quero me dirigir a Asaf, mas observar que cada irmão, também paralelamente, veja o seu ministério diante de Deus, aquilo que Deus tem chamado você para fazer. Olhe para a igreja de um modo geral e observe que este caminho sobremodo excelente deve ser construído com alguns aspectos que Paulo apresenta aqui. A construção desse caminho, desse ministério, seja ele na SAF, seja ele com Libras, seja ele com jovens, com DI, seja ele o ministério pastoral, seja qual for o ministério exercido na igreja, ele precisa ser construído em cima desses 3 alicerces, em cima desses 3 aspectos que Paulo apresenta para nós aqui no final do capítulo 13, verso 13. 3 coisas que precisamos observar e absorver na nossa vida ministerial. E Paulo descreve o primeiro,
que esse caminho ministerial deve ser construído em fé. Nossa vida ministerial, a SAF, grupos de louvores, a igreja precisa ser construído este caminho excelente em fé. Diferente do que a sociedade pede, diferente das ações do mundo, que esperam, que procuram que nas pessoas haja poder, dinheiro e capacidades humanas, o que nós devemos buscar em primeiro lugar para que o nosso ministério seja desenvolvido é fé em Deus. 57 anos de SAF, 57 anos de Igreja Presbiteriana de Olinda. E quantos outros anos de ministério exercidos aqui dentro da igreja? Nada disso se construiu por conta das capacidades humanas. Não foram os recursos humanos, as pessoas aqui envolvidas, que fez com que isso chegasse até aqui, com que a SAF chegasse até aqui. Louvamos a Deus por cada pessoa que Deus usou. Mas não foram os recursos financeiros, não foram os recursos materiais, não foram os recursos humanos que fez com que a SAF chegasse aos 57 anos. Permanecesse viva e ativa aos 57 anos. Da mesma sorte, não é nenhuma capacidade humana que nos faz transpor as dificuldades da vida. Paulo escreve que nós devemos andar de fé em fé. É pela fé que vivemos. É através da fé que vencemos. O apóstolo João descreve isso de forma maravilhosa. Esta é a fé que vence o mundo. O que nos faz vencer o mundo e o pecado não é a nossa capacidade, sabedoria, eloquência ou qualquer outro recurso que tenhamos. Se não for a fé de Deus em nosso coração, se não for a fé de Deus colocada em ação, não chegaremos em canto algum. O caminho sobremodo excelente pelo qual devemos percorrer, para que os ministérios da igreja na nossa vida possam ser vitoriosos, em primeiro lugar é pela fé. E eu quero trazer alguns exemplos bíblicos aqui, para elucidar isso. Primeiro, Gideão. Primeiro exemplo que eu posso trazer para nós, Gideão. Contra ele vinha um número enorme, um exército enorme contra ele. Ele tinha um número significativo, mas ainda reduzido em comparação aos seus inimigos. E Deus disse a ele o quê? Tem muita gente. No lugar de Gideão, eu poderia responder, Senhor, a gente tem menos do que eles. O Senhor está dizendo que ainda tem menos, ainda tem muita gente. Pois é, Gideão, tem muita gente. Diga aos covardes que voltem. Voltou mais da metade. Pense num bando de gente medrosa. Voltou mais da metade. E Deus diz, ainda tem muita gente. E Deus faz prova agora de Gideão mais uma vez e ficam apenas 300. Ainda assim, a fé de Gideão balançou. E ele desce ao acampamento midianita. E lá houve 2 soldados midianitas conversando, um dizendo para o outro, rapaz, eu tive um sonho. Eu sonhei que a gente ia ser destruído. E o outro diz, nada mais é do que Gideão que vem contra a gente. Para fortalecer-lhe a fé. E é pela fé que Gideão vai, porque a palavra do Senhor disse a ele, vai na tua força. Segundo exemplo bíblico, Josué, frente às muralhas de Jericó. Que capacidade teria Josué diante daquela muralha? Que força existia no exército judeu, hebreu, para ir contra aquela muralha? Intransponível, invencível. Mas obedecendo a palavra de Deus, ele obedeceu e pela fé, ele agiu. Também pela fé, Abraão ouve o chamado de Deus. Sai da tua terra e da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele obedeceu pela fé. Esther, a rainha,
que, mesmo usando de todos os artifícios políticos ali do palácio, próximo ao rei, sabendo, ouvindo que o povo hebreu estava em perigo, ela não usa de artifícios humanos apenas. Ela chega para o seu tio e diz: manda o povo orar, jejuar. Eu vou falar com o rei, mas enquanto isso, manda o povo orar. Vence é pela fé. E sem combinar com Messias, estava aqui no meu sermão também, para exemplificar essa atitude de fé pela qual nós vencemos. A mulher do fluxo de sangue. Que vence a multidão. Mas a sua fala, diz o texto sagrado, é que ela pensou consigo mesma: se ao menos eu tocar na orla das vestes. Ele não precisa nem saber, a multidão não precisa nem ver. Mas se ao menos eu tocar, eu sei que eu serei curado. Caminhar na nossa vida ministerial. Os nossos passos não devem ser segundo nossa força, segundo nossos recursos ou capacidades. Os nossos passos devem ser geridos segundo a fé que temos em Deus. Por isso, SAF de Olinda, tenha plena certeza que esses 57 anos foram vencidos através da fé que vocês colocaram no Senhor Jesus. E os próximos anos serão vencidos pela mesma fé que vocês colocaram no passado, que vocês têm no presente. Os desafios virão. Outros desafios surgirão, tão grandes ou maiores dos que já existem. Mas tenham plena certeza, caminhem pela fé no Senhor Jesus. Segundo aspecto que Paulo mostra para nós, no verso 13, é de que esse caminho sobremodo excelente deve ser trilhado primeiramente com fé. E a fé é a mãe da esperança. A fé é a mãe da esperança. Conheço pessoas, e às vezes convivo com algumas, que para cada solução que você aponta, ela apresenta um problema. Certa feita eu fui visitar uma pessoa, e ao visitá-la eu disse: olha, graças a Deus a senhora está morando agora numa situação melhor, um condomínio fechado. Então, naquela rua que a senhora morava, além de ladeirada, calçadas irregulares, trânsito. Hoje a senhora mora numa situação mais agradável. Por que não caminha por aqui por dentro? Ô, meu filho, mas aqui tem tal dificuldade. Mas fulaninha pode ir com a senhora, mas aí ela não tem tempo. Mas se você fizer assim... Não, mas olha, para cada situação que eu ia apresentando como solução, ela trazia mais um problema. Muitas vezes em nossa sociedade, temos vivido com pessoas que tentam extrair a esperança do nosso coração. Porque a esperança já foi extraída do coração delas. Elas já não têm perspectiva. Elas já olham para o amanhã, embora não saibamos o que vai acontecer conosco amanhã. Mas elas já olham para o amanhã sem nenhuma perspectiva. Nada vai dar certo. Sem esperança de melhoras, de dias melhores. Paulo está escrevendo que tanto a fé quanto a esperança, elas são transitórias. Sim, é verdade. Como diz o dito popular, a esperança é a última que morre. Embora morra, mas vai até o fim. O que Paulo está escrevendo para essa igreja, não está escrevendo apenas para situações temporais que nós vivemos. Paulo está apontando para essa igreja e para nós nessa noite que a fé deve seguir o caminho do crente, que a esperança deve seguir a vida do cristão, que o cristão não pode e não deve andar cabisbaixo. Situações difíceis vão vir. Situações de aperto vão vir.
dificuldades surgirão. Calamidades podem bater a nossa porta a qualquer hora. Com tristeza, recebemos a informação recente na escola onde eu trabalho, de um jovem pai que, fazendo o seu trabalho doméstico, ajeitando uma situação em casa, caiu e foi a óbito. Rápido. Lamentamos, sofremos junto com a família amiga nossa. Tudo isso pode acontecer conosco, mas a nossa caminhada cristã, ela deve ser galgada com esperança. Esperança não apenas nos dias bons aqui, mas a esperança colocada naquele que renova a nossa força e a nossa esperança. O profeta Isaías, no capítulo 40, no final do capítulo 40, ele vai trazer para nós essa renovação de esperança. Os que esperam no Senhor caminharão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão, renovarão as suas forças como a da águia, porque esperaram em Deus, tiveram esperança no Senhor. A nossa esperança em Cristo, diz Paulo também aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 15. Aliás, na primeira carta, capítulo 15, falando sobre a ressurreição, ele vai dizer que a nossa esperança em Cristo não deve se limitar a esta vida. Saf de Olinda, 57 anos, caminhando com fé e caminhando com esperança no Senhor. A esperança que foi depositada em Cristo, em Deus, em tempos outrora, deve ser renovada dia a dia, para que as dificuldades que possam surgir esbarrem na esperança e nela travem, e vocês superem, porque vocês têm esperança no Senhor, que é ressurreto. A nossa caminhada cristã, no nosso caminhar cristão, como muito bem lembrou o reverendo Danilo hoje pela manhã em sua mensagem, que aqueles que querem seguir piedosamente a vida cristã sofrerão perseguição. Contudo, não deixemos esmorecer a nossa fé e a nossa esperança no Senhor. E por fim, irmãos, Paulo vai dizer que, embora a fé e a esperança sejam temporais, sejam importantes, sejam necessários na nossa vida cristã, ele vai findar dizendo que dentre essas três atitudes, a maior delas, das três atitudes que devemos ter, é o amor. É interessante notar aqui que Paulo, mesmo sendo conhecedor do grego clássico e do grego koiné, grego original, onde ele escreve os termos aqui apresentados, ele não descreve o amor, e em poucas palavras, poucas vezes o termo amor ágape aparece no Novo Testamento. Mas ele descreve esse amor como sendo um amor completo, apontando principalmente para o amor que Cristo mostrou à igreja, apontando principalmente para o amor que Deus é. Deus não tem amor, Deus é amor. E aqui ele apresenta que este amor também deve ser aquele que permeia o nosso coração, que transborda o nosso coração, que as nossas ações, pensamentos, atitudes, desejos, no ministério, na vida pessoal, na vida ministerial, deve ser cheio deste amor, pleno deste amor. E este amor, e ele vai dizer o verso anterior, que agora, embora vejamos ainda como espelho, sem forma, lembrando que a ideia de espelho aqui, hoje nós temos espelhos cristalinos, onde podemos ver perfeitamente a nossa própria imagem refletida nela, mas na época de Paulo os espelhos não eram tão perfeitos assim, por isso ele vai dizer essa ideia de nos vemos como em espelho, a ideia de ver embaçado. Eu sei que é, mas eu vejo embaçado. Por exemplo,
Do jeito que eu vejo vocês agora, quando eu tiro o óculos. Quem tirar o óculos e é míope vai entender o que eu estou falando. Eu sei que ali de frente para mim está a dona Evelyn, mas se eu tirar o óculos, eu sei que é ela, mas eu não vejo nada. Essa é a ideia que Paulo está dizendo. Eu vejo, eu sei que é, mas eu vejo embaçado. Mas um dia o veremos plenamente como ele é. E ele está apontando aqui para este amor perfeito sendo o próprio Cristo. Ele é o exemplo de amor perfeito. Ele é o ícone. Ele é o referencial. Paulo o tempo todo não se usa como referencial. Paulo, em todas as suas cartas, não usa a sua dedicação ministerial como referencial. Não usa os outros apóstolos como referencial. Mas em todo o tempo ele aponta para Cristo. Exemplo disso é quando ele fala sobre família. Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, como a igreja é a Cristo. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. Cristo é o referencial. Cristo é o marco, é o ponto. É para ele que devemos olhar. Por isso um dia a fé vai acabar. Por isso um dia a esperança morrerá. Mas em tempo algum o amor acabará. Por isso em nosso ministério, em nossa vida ministerial, seja na UPH, seja na UPA, seja na UMP, seja na SAF, amem o que vocês fazem. Amem a Cristo acima de todas as coisas. Amem umas às outras. Você pode ter fé, como ele diz no início do capítulo. Pode ter uma fé que faz os montes saírem de um canto para o outro. Você pode ter conhecimento tal que saiba tudo sobre as profecias. Você pode ser o dominador de todos os dons possíveis. Mas se você não amar, tudo isto é em vão. Se você não aplicar amor, não investir amor naquilo que você faz, nas pessoas com quem você convive, no Cristo a quem você diz que serve e crê, é em vão. Você já imaginou? Você chega diante de Deus para apresentar o seu currículo de serviço, tudo que você fez na vida. E Ele abre o seu currículo e diz, vamos lá. João, estou vendo aqui, você fez isso. Muito bom. Fez isso aqui também. Gostei quando naquele dia você falou isso aqui, muito bom. Mas João, tem uma coisa aqui. Você não usou amor nisso aqui que você fez. Não deu em nada. Serviu de nada. E o início do texto, nos primeiros 3 versos, ele diz que é tão vazio fazer sem amor, que ele vai usar os seguintes exemplos. Ele vai dizer que é como bronze que soa, como símbolo que retine, faz só barulho, mas não emite informação nenhuma. Ele vai dizer que é como, se não tiver amor, nada é. E no final, ele vai dizer que se não tiver amor, não terá proveito algum. De nada se aproveitará. A ideia de nada aproveitar é como, por exemplo, hoje até que as pessoas têm até a culinária, né? Tem algumas pessoas que fazem bolo de casca de banana, de algumas sobras de alimento, fazem alguma outra coisa. Mas a ideia que Paulo está dizendo de não ser aproveitado é essa ideia de que você tira a banana e a casca serve para pouca coisa. Hoje se reaproveita a casca para fazer alguma coisa. Mas vamos pensar em algo que você tira, como por exemplo, jaca. Você come a jaca, o caroço se aproveita até, mas a casca não. Para que serve aquilo ali? Nada se aproveita. Não tem proveito. Você descarta, joga fora. Se o nosso serviço ao Senhor, se o serviço da SAF, da UPA,
do conselho, da diaconia, na congregação, em bom sucesso, for feito sem amor, vai ser descartado por Deus. Portanto, trazendo aplicação para nossos corações, o que já foi feito, que tenha sido feito por fé e com fé. Aquilo que já foi vivido e vivenciado, tenha sido vivenciado com esperança, tenha sido realizado com amor. Mas, o mais importante é olhar para frente. Pensar nos 57 anos que a SAF já chegou até aqui é importante. É valoroso lembrar da história. Mas é importante construir esse caminho, olhando para os próximos anos. E que as nossas próximas atitudes como igreja, como SAF, como ministérios diversos aqui dentro, sejam construídos pela fé e não pelos recursos que temos ou possuímos, capacidades humanas, mas pela fé, por crer em Deus, no Deus que tudo pode. Segundo, seja por esperança, por esperar no Deus que tudo pode fazer. Crer, esperar e amar. 3 verbos que precisamos conjugar na nossa vida. Crer que o que pode vir pela frente será vencido pela fé. Esperar no Deus que tudo pode fazer em nossas vidas. E amar a Deus acima de todas as coisas. E ao próximo como a nós mesmos. Portanto, apliquemos esses 3 verbos para a SAF e para a nossa vida. Não só naquilo que já vivemos até hoje, mas naquilo que ainda vamos viver. Tenhamos fé, tenhamos esperança e amemos como Cristo amou a sua igreja e por ela se entregou. Que Deus abençoe a SAF, que Deus abençoe a IPO, Deus abençoe cada igreja que nos visita essa noite, Bom Sucesso, Peixinhos e demais outras igrejas que estão aqui. Que Deus os bendiga e para a glória do seu santo nome, nos faça e nos conceda a graça de crer, de esperar e de amar. Vamos orar?